Hello, seventh grade, tudo bom? Sétimo ano. Let's go there. Passou o final de semana, tudo mais, né? E a teacher fez aquela, né? Vai e volta no livro. Hoje a gente vai voltar a trabalhar ele linearmente, quer dizer, uma página depois da outra, tá? Mas era importante naquele momento ali se dar conta de algumas coisas que são mostradas em outras partes do livro. E é tudo um conjunto, né? Tudo faz parte, tá? E, inclusive, tá, vou voltar hoje então para a página 92, essa aqui, ó, que começa explicando in, on e at, que são as preposições, né? Mas na sequência ela fala sobre passado simples. E são duas coisas que eu acredito que não precisem ficar juntas na mesma aula. Então, por isso que a teacher preferiu trabalhar um pouquinho ali da 92, daí ir para outras partes do livro que também abordam esse assunto, e agora a gente retorna, né, na 92 para falar sobre passado simples. E, pô, primeira coisa, quando a gente vai falar sobre tempo verbal, tá, em inglês a gente sempre tem que lembrar assim, ó, em inglês sempre tem uma maneira para usar o tempo verbal na forma afirmativa, é de um jeito, na forma negativa é de outro jeito, e na forma interrogativa de outro jeito ainda. Então tem uma maneira bem característica da afirmativa, uma bem característica da negativa e outra da interrogativa. Primeira coisa, tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre passado simples regular. Quer dizer que tem o irregular? Yes, então, mas a gente vai começar só pelo regular, tá? Então vamos falar sobre o passado, coisas que aconteceram no passado, tá? Em inglês, a gente sempre diz assim, ó, quando falamos do passado, a ação iniciou no passado e terminou no passado. Ela não pode ser verdadeira até os dias de hoje, ok? Então, se eu disser, por exemplo, João estudava inglês. João estudava inglês. Quer dizer que ele estudava no passado? Sim. E agora ele estuda? Não. Ele estuda francês, ele estuda qualquer outra coisa, menos inglês. Ok? Porque tem que iniciar no passado e terminar no passado. Certo? Mas a gente vê outros tempos verbais que até abordam os dias de hoje, tá? Mesmo falando sobre o passado. Mas não é o caso do passado simples, certo? Então falamos de uma situação que começou no passado e ficou por lá. People, vamos falar. Como é que eu digo? Como é que eu faço para escrever no passado? Final, teacher. Bem facinho. Por exemplo, tem o verbo dance. Verbo dance quer dizer o verbo dançar. Se eu digo I dance, eu danço. É no presente. Se eu quiser colocar no passado I danced, tu tem que acrescentar no final deste verbo o ed. Ed. Lembrando que o verbo dance já termina com a letra E, né? Daí só bota mais o finalzinho o dezinho ali. E ele fica no passado. O que danced quer dizer? Quer dizer, dancei, dançava, dançávamos, danço, eu dancei, dancei sim, danço é no presente, tá? Então, para todas as pessoas, para botar o verbo qualquer pessoa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, qualquer pessoa tu pode botar ed no verbo e ele fica no passado, certo? Se for ela no presente, she dances. No passado é todo mundo danced. Danced. Szinho só vale para o presente. No passado não tem Szinho em nenhum sujeito. É sempre ed no final. Para os regulares, claro. A gente depois, mais tarde, verá os irregulares. Tá? Mas no passado simples, então, regular, basta colocar ed. Vamos falar um outro verbo. Play. Play, jogar. P-L-A-Y. Played, no passado. Então, I played, eu joguei. You played, vocês jogaram. He played, ele jogou. She played, ela jogou. It played, ele ou ela, quando é animal ou objeto, né? Jogou. We played, nós jogávamos. They played, eles jogavam. Ou eles jogaram. Ok? Então, assim, é só colocar ed. Mas é só simplesmente colocar ed. Daí a gente tem aqui no nosso livro, na sequência, dizendo que não é simplesmente assim pegar e jogar ed e tá tudo certo. A gente tem alguns probleminhas. Por exemplo, quando o verbo termina com a letra E, né? Como eu falei, o dance, tu não bota ed para não ficar com duplo E, tu só bota o Dzinho. Daí a gente tem ali no exemplo, por exemplo, tá? No exercício 2, né? A gente tem, por exemplo, a palavra continue, que é o verbo continuar. E como é que ele ficou no passado? Continued.
Só botou o Dzinho porque ele já terminava com a letra E. Tu tem que botar ED pra ele ficar no passado, então só botou o Dzinho. O marry é o verbo casar-se. Termina com Y e do lado tem uma consoante, diferente da palavra play. O play tem PL, A de amor, Y. Tem uma vogal e o Y. Aqui tem uma consoante e o Y. Quando isso acontece, esse Y tem que virar a letra I, tá? Então, quando tem consoante e Y, esse Y vira a letra I. Daí tu bota ED, tá? Married. No lugar do Y apareceu a letra I. Mais o ED, tá? Work é o verbo trabalhar. Normal, ele não tem problema nenhum, né? Ele não termina com E, ele não termina com Y, então é só botar ED e tá tudo feliz, tá? E é isso, ok? So, vamos lá para os nossos exercícios, explicado. Vamos nos exercícios. Exercício número 1. Read the Michelle Bachelet biography again. Look and select the passages and write the best answer in these questions in your notebook. Pede para escrever no caderno, mas não precisa, né? Mas então a gente lê a passagem de novo da bibliografia da Michelle e vai responder as perguntas. Vamos lá. Diz assim: In 1975, both Bachelet and her mother were expelled from Chile. Então, em 1995, ambas, Michelle e a mãe, foram expulsas do Chile. She lived in exile in Australia and Germany, where she continued to study medicine and married Chilean architect Jorge Dávalos. Tá? Então, ela morou no exílio na Austrália e na Alemanha, onde ela continuou a estudar medicina e casou-se com o arquiteto chileno Jorge Dávalos. Ok? No cor-de-rosa, lá do outro lado, no 93. In 1979, em 1979, she returned to Chile and received her medical degree in surgery. Então, ela retornou para o Chile e recebeu seu grau de formação em cirurgia médica. Último verdinho. Beginning in 1990 and in conjunction with the return of democracy, Bachelet worked in the Western Metropolitan Area Health Service. No começo de 1990, em conjunto com o retorno da democracia, Bachelet trabalhou no Serviço de Saúde Metropolitano no Oeste. É isso. Tá? Então, letra A. As expressões 1975, 1979, 1990 indicam presente, passado ou futuro. Marca que tu acha mais acertada. Letra B. Lembrando que nesta unidade estamos falando sobre passado, Pipo. Fica a dica. Letra B. Logo, as formas verbais sublinhadas estão conjugadas no tempo verbal simple present, present progressive or simple past. Tá? Letra C. Observe as formas verbais conjugadas. Lived, continued, married, returned, received, worked, specialized. O que elas têm em comum? Elas têm uma marquinha, duas letrinhas que são sempre iguais. Quais são? Marca lá, tá? Daí continua. Número 2. Observe o quadro abaixo e responda as perguntas. Então, diz assim na letra A. O verbo continue recebeu a terminação para... o verbo continue recebeu qual terminação para indicar passado? O D, o ED ou IED? Observe lá no quadro. B. O verbo marry, que teve Y substituído, por qual terminação? O verbo work recebeu qual terminação? Marcou a tua opção correta. Vamos para o 3. Write the best answer to the following questions. Né? Vamos lá. Qual que é a resposta certa para estas perguntas? A pergunta número letra A diz assim: Where did Michelle Bachelet live in exile? Onde que a Michelle viveu no exílio? Foi Australia and Germany or only Germany? 1 ou 2? O 1 diz que é a Austrália e a Alemanha. O 2 diz que é somente na Alemanha. Tá? Letra B. When did she return to Chile? Quando é que ela retornou para o Chile? She returned to Chile in 1979.
ela retornou para o Chile em 1979, or she returned to Chile in 2000, ou foi em 2000. Letra C. Bassett didn't receive her degree in medical school in Germany. Where did she receive it? Michelle, ela não recebeu o grau, a graduação de medicina na Alemanha. Onde é que ela recebeu? Número 1 diz she received em Austrália. Ela recebeu na Austrália. Número 2 diz she received in Chile. Ela recebeu no Chile. Tá? 4. Tem que circular o que é certo, tá? Daí eu digo circula aqui ou não, tá? A forma interrogativa do presente simples ou passado simples? Presente simples? Passado simples? O que a gente tá falando hoje? Presente simples ou passado simples? Sublinha o correto. É sinalizada pelo acréscimo de did ou de does? Did é um passado e does é um presente. A gente vai usar did ou does? Tá? Does é presente, did é passado. Sobre qual tempo nós estamos falando hoje? Acompanhado do verbo no gerúndio ou no infinitivo? Onde é que eu vou achar aqui? No 3, tá, no 3. Olha a pergunta, pra gente ter ideia até se usa o did ou o does e o que eu vou botar na próxima. Olha o número 3, o exercício 3, a letra A, que diz assim, ó, a letra A diz assim, where did Michelle Bassett live in exile? Where did Michelle Bassett live in exile? Daí a tradução é, onde a Michelle morou no exílio. Então, quando eu vou fazer pergunta, tu usa o did ou tu usa o does? Ok? E daí aqui na continuação, acompanhado do verbo no gerúndio ou no infinitivo? O gerúndio é o que vai ing. Tá? Olha o verbo live. Ele tem gerúndio, ele tem ing grudado nele ou ele tá no infinitivo? Tá? Continuando. A forma negativa é sinalizado pelo didn't ou doesn't. Mais uma vez vou dizer para vocês, ó. Quando eu tenho doesn't, isso é presente, tá? Então vamos olhar agora de exemplo no exercício 3, a letra C. She didn't receive her degree in medical school. She didn't receive. Ela não recebeu a graduação em medicina. She didn't receive. Então, para dizer ela não, eu usei no passado. Eu usei didn't ou usei doesn't? E o verbinho que está do lado é gerúndio ou é infinitivo? Gerúndio tem ing. Tem ing ali? Didn't receive. Didn't receive. Tem ing ou tá no gerúndio? Tá? E daí a última, 94, tá? Diga quais são as verdadeiras. Then these false statements and negative sentences. Não, esse aqui eu vou deixar para mais adiante, tá? Vou ficar só isso hoje, tá? Não vou pedir 94, então vamos terminar no 93 aqui o exercício 4. Ok? That's it then. Bye bye.